Fala galera, hoje trago a parte 2 dessa obra, espero que vocês gostem. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like para nos motivar a continuar a trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos lá. A senhorita G pensa para si que antes de o Prota dirigir um carro de 30 milhões, ele foi capaz de alcançar rapidamente o campeão de vendas da empresa. E agora ele foi demitido. E é compreensível levar uma corrida blá a sério. Mas como alguém tão empenhado pode ter sido demitido? Deve ter algo acontecendo nos bastidores que ela não saiba. Então ela pensa em investigar isso mais tarde. Após fazer o pedido, a garota sistema aparece ao lado do nosso prota e ele fica um pouco surpreso. Ela fala para eles que a garota não pode ver ela ali. Ela fala para o prota que a garota ali é muito bonita e que ela dá uma nota para a garota de 85 ou mais, porque ela é realmente bonita. A garota sistema dá os parabéns ao prota por ter conseguido com sucesso o segundo pedido. E isso desencadeou uma nova tarefa do sistema, que é transportar duas mulheres bonitas com 85 ou mais, e que ele recebeu 10 mil pontos de proficiência e que 50% da tarefa foi completa. O prota pergunta ao sistema que tipo de mulher pode ser considerada de 85 de beleza. O sistema responde que é como a senhorita G, que está ao lado dele. A senhorita G pergunta ao prota se ele não vai levar ela para casa. E o que há de errado com ele, que é como se ele estivesse passando por algo mais difícil que o dela. O prota pergunta que tipo de problema difícil, e se é um assunto pessoal ou comercial. Ela responde que é comercial, que a empresa quer organizar um evento para fazer um lançamento em breve. Ela fala que contratou todos os hotéis 5 estrelas da cidade e nenhum deles podiam disponibilizar o lugar para ela. Todos os lugares estavam totalmente reservados e que ela está muito preocupada como ela vai resolver esse problema. O prota fala para ela ir ao Hotel Península para ver como ele é e que ele deve ser bom o suficiente. Ela fala para ele não ser ridículo, porque o Hotel Península é um hotel 5 estrelas e ela não tem medo de gastar dinheiro, mas é meio que impossível reservar lá. O prota responde que isso necessariamente não é verdade e que a vida é cheia de surpresas. Assim como eles se conheceram hoje, ela talvez consiga algo se ela for lá. Ela fala que ele é bom com palavras e que a convenceu. Ela manda ele virar o carro e ir para o Hotel Península. O prota rapidamente vira o carro e vai em direção ao Hotel Península. Ela fala para o prota que, se não conseguir o acordo lá com o hotel, ela não pagará pela mudança do percurso do caminho em direção ao hotel. O prota pergunta a ela e se ela conseguir o acordo. Ela pergunta ao prota o que ele quer de recompensa. O prota fala que se ela conseguir o acordo, ela tem que fazer 10 agachamentos. Ela pergunta ao prota o que é um agachamento. Ele manda ela pegar o celular dela e procurar o que é um agachamento. Quando ela vê, ela fala que aquilo é muito vergonhoso. Ela pensa para si que ela já havia ligado para o hotel antes. E o gerente de lá já tinha dito que não havia reservas disponíveis. E que mesmo assim ela realmente concordou em fazer isso agora. Ela responde para o prota tudo bem, que agachamento é só agachamento. Ela chega no hotel e fala com a recepcionista que gostaria de falar com o gerente Wang. A recepcionista cumprimenta eles e pede para eles irem primeiro ao salão e que ela vai informar o gerente Wang. Como o recepcionista já conhece o prota e sabe que ele é dono, ela pensa para si que a senhorita G é o novo amor que o chefe dela encontrou fingindo ser pobre e que ela é muito mais bonita do que a ex do prota e que deve reportar ao gerente Wang e parar de pensar em coisas bobas. O gerente Wang cumprimenta a garota e fala que ele está honrado em tê-los aqui e pede desculpa por não ter recebido ela antes. A senhorita G se apresenta ao gerente e fala que ela é do grupo Sorrise e que a sua empresa gostaria de fazer um evento em breve de um grande lançamento. Ela fala para ele que gostaria de saber se o auditório do Hotel Península está disponível. Antes do gerente dar a resposta, ela já começa a pensar para si e já esperava pela resposta e que ela não tinha muita esperança, que esse lugar é muito para um grupo do tamanho do grupo Sorriso. O nosso prota faz o sinalzinho de ok para o gerente. O gerente responde
que pode providenciar o local qualquer dia que ela quisesse. Ela meio que sem acreditar ainda, diz obrigada ao gerente. Ela fala que planeja realizar o evento de lançamento entre 10 dias. O gerente responde sem problemas que ele fará os preparativos e dará todo o apoio à senhorita G. A cena corta para dentro do carro. A garota fala para o prota que ele é realmente abençoado, que é como ele disse que ela teria uma surpresa. O prota responde que disse a ela que a vida é cheia de surpresas. Ele fala para mudarem de assunto, que agora é hora de ela cumprir a parte da aposta que eles fizeram. Ela fica toda corada e fala para ele que ele ainda lembra disso. E de qualquer forma, ela é a presidente do grupo Sorrise e ela deve cumprir a sua palavra. O prota começa a olhar a garota de cima e embaixo. Ela pergunta o que ele está fazendo, que eles ainda estão dentro do carro. O prota responde que pode ser também no carro, se a senhorita G quiser. Ela responde que ali é muito pequeno e apertado, que é melhor ir para a casa dela. O prota, muito empolgado, acelera o carro rapidamente. Ela pensa para si, por que o prota está tão animado que é só um agachamento? Já na casa da senhorita G, ela olha para o prota, toda envergonhada, e pergunta a ele se ele quer ver o agachamento agora. O prota, todo animado, responde para ela se apressar, porque ele tem muita coisa para fazer mais tarde. Ela, toda envergonhada, fala para ele que nunca fez esse tipo de coisa antes, e que se ela não se sair bem, que é para ele não reclamar. Ele fala que não vai reclamar. Então ela começa a fazer os agachamentos na frente do prota, e ele começa a sair ketchup pelo nariz. De repente chega o pai dela e ele fica muito irritado com aquela situação. O pai dela, ao ver a cena, pergunta o que ela está fazendo. O prota e a garota ficam sem graça pelo pai dela ter pegado eles naquela situação. A garota, toda envergonhada, pergunta ao pai dela por que ele está ali. É lógico, né, pá? Ali é a casa dele. Fica aquele maior climão. Ele pergunta a ela se ele não deveria estar ali ou ele deveria estar debaixo do carro. Ela fala para o pai dela que ele entendeu mal, que o prota é o seu professor de yoga. O prota só pensa para si que o velho chegou num mau momento. O pai da garota fala para ela se ela acha que ele é burro, que desde quando instrutores de yoga só ficam observando de lado. Que ele saiba, instrutores de yoga ficam no chão mostrando os movimentos. A senhorita G fica espantada com a resposta do seu pai. Ela inventa outra desculpa para o seu pai, falando que o prota é o instrutor de yoga avançado. Somente orientação verbal e não prática. O pai da garota manda ela parar e manda ela sair, que ele tem algo para dizer para o prota. O prota pensa para si, é uma grande profissão e que se ao menos existisse uma profissão de preparador físico da parte de trás, seria ótimo. O pai da garota, irritado com a situação, senta ao lado do prota e pergunta a ele qual é o nome dele e o que ele faz. O prota responde que seu nome é Lin Yi, motorista blá blá. O pai da garota fala, tá brincando, que tipo de carro esportivo um motorista blá blá teria que dirigir para conseguir fazer minha filha ficar interessada nele. O prota responde que ele está certo, que ele é um motorista blá blá de um carro esportivo. O pai da garota, já mudando o tom, fala para o prota aquele paganinho de edição limitada que está na porta. Ok, pirralho, você é muito melhor do que aqueles que só comem, bebem e se divertem muito mesmo, e que agora pode confiar a filha dele a ele. O prota pensa para si, acabei de assistir o show ao vivo, por que agora estou sendo obrigado a me tornar seu genro? A senhorita G, toda envergonhada, responde para seu pai que ela não tem esse tipo de relacionamento. O pai da garota fala que não entende esses jovens de hoje. Ele fala que eles dois podem ir juntos ao aniversário do vovô Ki Yan, e que é para o resto da família conhecer o prota também. O pai da garota manda eles continuar o que estavam fazendo, para eles não deixarem esse velho atrapalhar a diversão deles. E virando, sai para fora. A garota responde para o prota que o pai dela entendeu eles errado. O prota, animado com a situação, pega a garota e joga no sofá, falando que esse mal-entendido é muito ótimo e que eles devem continuar. A garota, toda corada, responde, continuar o quê? Tudo isso foi um mal-entendido. O prota fala para ela continuar fazendo e coloca a mão nas coxas da garota e fala que quando ela acabar de se agachar, esse lugar vai ficar melhor. Ela, toda corada, empurra o prota para longe. O prota fala para ela que é sério, que a ginástica dá destaque a esse conjunto de músculo.
Ela achava que o Prota queria outra coisa. Ela pensa para si que ele só está falando sobre os pontos e movimentos, e que ela pensava que ele ia fazer outra coisa. De repente, o Prota recebe a mensagem no seu telemóvel. Era o pessoal do seu antigo trabalho, decidiram fazer um jantar de despedida para o Prota. O Prota fala para a senhorita G que tem algumas coisas para fazer e que depois eles continuavam da onde pararam. A senhorita G, toda envergonhada, manda ele sair dali e chama ele de malandro. Já no restaurante, uma garota chama o Prota para sentar ao lado dela. Ela fala que guardou um lugar para ele ali. A garota fala para o Prota que ela não está dizendo que ele desistiu de forma muito impossível do trabalho, mas que com seu nível, ele poderia ser promovido a diretor de vendas em pouco tempo. Um dos antigos colegas de trabalho do Prota fala se gabando que o desempenho dele também não é ruim. Quem disse que o cargo de diretor deveria ir para o Prota? A garota defendendo o Prota fala que o desempenho do Prota é menor do que o dele. A posição do diretor de vendas seria naturalmente do Prota. O arrogante fala que do que isso adianta, que ainda assim ele foi demitido. Ele fala para seu colega que ouviu dizer que os papéis de nomeação do Dang chegarão em breve, e por isso propõe fazer um brinde a ele juntos. O colega dele responde para que ele não seja assim, que mesmo em breve ele se tornando o chefe do departamento de vendas, o personagem principal hoje é o Prota, e por isso ele não quer ser o centro das atenções. O Prota responde para os dois, porque ele sente que os dois não estão ali para verem ele, mas sim para se exibirem. Um deles fala que isso não é verdade, que eles vieram com boas intenções. Ele pergunta quais são os novos planos do Prota, e que a cidade grande não é tão fácil de se misturar e nem de voltar ao campo. O outro, debochando do Prota, fala que ele é órfão e não tem lugar nenhum para poder voltar. Mal sabem eles que o Prota é milionário. O colega do Prota fala que conhece o proprietário imobiliário do bairro e fala para o Prota ir até a casa dele e lhe mostrar a porta. O Prota, já irritado com a situação, fala para ele não se preocupar em arranjar trabalho para ele, porque ele já tem trabalho, ele é motorista blá blá, e que ele dirigiu até ali e não vai beber hoje. De repente chega um funcionário do restaurante e pergunta para eles quem é o dono do Paganini lá embaixo. O Prota pergunta ao funcionário o que aconteceu com a Paganini. Os colegas do Prota ficam elogiando a Paganini e não acreditam que tem uma Paganini lá embaixo. Um deles fala que o carro custa mais de 20 milhões de dólares. O funcionário comunica que ele está bloqueando os outros carros e por isso queria comunicar ao proprietário para mover o carro do local. Um dos colegas do Prota, tentando humilhar ele, fala para o Prota baixar a bola porque o funcionário está falando de um Paganini e não do seu Chiali, que era o carro antigo dele. O Prota então não fica por baixo. O Prota mostra a chave do Paganini e fala que o Paganini é dele, e por isso que ele perguntou. Um dos colegas do Prota, surpreso com a situação, fala se ele está falando sério, e se ele não é órfão, e onde que ele conseguiu dinheiro para comprar um carro esportivo. O Prota, já irritado, pergunta a ele se um órfão não pode ter dinheiro. Ele vira para sua colega e fala que não está com vontade de comer essa comida ali, e fala que vai levar ela em casa. Ela concorda e pede licença a todos. Quando o Prota já ia sair fora, o colega que estava humilhando ele fala para ele não ter pressa em ir embora e segura a mão do Prota. Ele fala que é tudo culpa dele e que sente muito pelo que ele fez anteriormente e pede perdão a ele. O Prota fala que não, já que ele vai ser o diretor, não tem por que perdoar ele. Então o Prota entra na sua Paganini com a sua colega e vai embora. Na estrada, ela pergunta ao Prota, que trabalha com ele há tanto tempo e não sabia que ele era rico. O Prota fala que é uma herança e não costuma mostrar sua riqueza até que precisa, e sorri. Ela pergunta se é verdade o que ele tinha dito antes de ser um motorista blá blá. O Prota responde que sim e pergunta se ela não quer fazer um pedido blá blá agora da corrida. Então rapidamente ela pega o seu telemóvel e fala que vai fazer o pedido, já que ele pediu, que não tem como recusar. De repente aparece a mensagem do sistema, falando que após o escaneamento, a pontuação da passageira foi de 84 e não atendeu os requisitos da tarefa. O Prota fica muito surpreso com aquela mensagem. O Prota pergunta se é sério, porque a irmã Ink é tão bonita. Ele fala para o sistema se ele não pode dar mais um ponto a ela. Ele olha para ela e fala que essa pontuação não está nem perto de que ela realmente merece, e que não tem como ser. Como o Prota ficou olhando muito ela pergunta o que foi. Ele pergunta à irmã Ing se ela sabe alguma maneira para aumentar o charme das mulheres. Ela fala que para realçar o charme,
não é só se tornar mais atraente e que não é tão fácil. O Prota então pergunta a ela o que ela realmente faz. Então ela vai até a sua bolsa e pega um par de meia e coloca. E pergunta a ele o que ele acha. Então em seu pensamento o Prota pede para o sistema fazer um novo escaneamento para ver qual é a pontuação geral da irmã Ing. Então o sistema notifica que a pontuação total da passageira é de 85, o que atende aos requisitos da tarefa, e que 15% da carreira foi concluída. A recompensa vira em Kyushu. Encontre o gerente de vendas para receber a recompensa. Então o Prota fica muito animado com sua nova conquista. A garota, sem entender nada, fica olhando para ele. Chegando na casa dela, ela pergunta ao Prota se ele não quer subir para eles conversar melhor, já que o marido dela está fora de negócios. O Prota responde que foi mal, mas hoje ele tem coisas a fazer. Ele fala para esperar a próxima vez que o marido dela estiver em casa para eles conversarem. Ela fala que é uma chatice. Então ela sai do carro e fala que fica para a próxima. Então o Prota concorda e vai embora. A cena corta para o departamento de vendas Kyushu. Ao chegar, o Prota se depara com a sua ex-colega que trabalha ali. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. O Prota então responde que está ali para ver o gerente, para receber as escrituras da propriedade. Ela então fala para ele parar de graça e cada uma daquelas unidades vale mais de 800 milhões de dólares. E qual delas ele poderia dar o luxo de pagar? Então a gerente vê aquela situação e pergunta o que ela está fazendo. Então a gerente manda ela sair dali e fala que depois lidava com ela. Então a gerente agarra o braço do Prota, encostando seus airbags no seu braço, e pergunta a ele se ele não é o Lin-Yi. Ela fala para ele que é a gerente Wang Hui. Ela pede para mostrar o imóvel primeiro para ele. Ela pergunta então se ele prefere que ela dê uma visão geral da área primeiro. A colega do Prota fala para a gerente não desperdiçar o tempo dela com ele, porque ele é o antigo colega dela e ele é órfão, e que ele não pode pagar por nenhuma daquelas vilas ali. A gerente, já irritada com a situação, pergunta do que ela está falando e fala para ela passar no RH e pegar o cheque da demissão, pois nunca mais quer ver lá na frente novamente. A garota, não acreditando no que ouviu e assustada, fala que ela não está mentindo, que realmente conhece o Prota e conhece tudo sobre ele. A gerente, já irritada, fala para ela que ela não sabe de coisa nenhuma. E ela fala que ele comprou 9 vilas em Kyushu e que ela ainda usa dizer que é colega dele e sabe tudo sobre ele. E pergunta se ela está satisfeita agora. A garota, espantada, não acreditando, cai no chão e se pergunta que ele comprou 9 vilas. O Prota, contente com tudo, pensa para si que o sistema não só deu a vila a ele, mas deu uma recompensa também. A gerente então pede desculpa ao Prota e fala que essa funcionária tem estado sob muito estresse ultimamente e não está em um bom estado mental. E essa deve ter sido uma má experiência de compra para o Prota, e por isso pede desculpas a ele. O Prota fala que está tudo bem já que ela a demitiu. O Prota então fala que, a propósito, as formalidades da casa dele já devem ter sido cumpridas. Ele pergunta a ela se ela já pode dar as escrituras da propriedade dele. Então, imediatamente, chega 2 funcionárias com os documentos. A gerente fala que está tudo pronto, e ali estão todas as escrituras e chaves das 9 vilas, e pede para ele levar tudo com ele. Logo chegou uma mensagem no telemóvel do Prota, a sua colega falando que ouviu do departamento de RH que Lin Yu e Li Jiang foram ambos demitidos. O Prota pensa para si que, sem chance, ele acabou de sair e agora eles também foram demitidos. Ele pensa para si que isso tudo foi muito rápido e pergunta se não foi a senhorita Ji. Então o Prota manda uma mensagem para a senhorita Ji perguntando se ela demitiu Li Yu e Li Jiang. A senhorita Ji responde que as notícias correm rápido. Ela fala que pesquisou o motivo da demissão do Prota e imediatamente os despediu por causa disso. Então o Prota pergunta a ela quais são os planos dela para a posição de chefe de venda. Ela responde que vai deixar isso com o Prota. O Prota responde que não tem se saído muito bem ultimamente com o trabalho dele, no meio período no blá blá, mas acha que a senhorita Ing do departamento de venda seria uma ótima escolha. A senhorita Ji responde que vai pensar. Ela fala que o carro dela ainda não foi consertado e pergunta se ele vai ir buscar ela no escritório. Então nosso Prota responde: chofé blá blá, o seu serviço. Então o sistema notifica uma nova tarefa. Complete a tarefa, receba 5 avaliações de 5 estrelas, recompensa 200 mil pontos de proficiência e 25% da conclusão de sua profissão. Ele chega ao local onde ia buscar a senhorita Ji. Ela entra no carro.
O Prota fala para ela não esquecer de dar a ele uma avaliação 5 estrelas. Ela pergunta se ele quer uma avaliação 5 estrelas. Então ele responde isso mesmo. A senhorita G, toda corada, fala para ele que ela então vai trocar os agachamentos que deve a ele por uma avaliação 5 estrelas. Pergunta a ele que tal. Então o nosso Prota fala que já que é assim, ele não quer mais a avaliação 5 estrelas. E vai chegando perto da senhorita G. Ela vai ficando corada e pergunta o que ele está fazendo. O Prota fala para ela fazer 9 agachamentos sem faltar nenhum. Ela fica toda corada e chama ele de pervertido. A senhorita G sai do carro e logo ela topa com o colega do Prota. O colega do Prota pergunta a senhorita G. O Prota sem jeito fala que é apenas um motorista blá blá e que por acaso encontrou a senhorita G pegando um táxi. A colega do Prota se pergunta por que ele está em pânico, já que ela não perguntou nada. Ela pensa para si que então o Prota está para presidente e que não é à toa que aqueles dois colegas deles foram demitidos e por isso que o Prota não quis subir com ela e que infelizmente ela não tem nenhuma chance com o Prota. A senhorita G fala para a colega do Prota que elas estão atrasadas. Assim, as duas vão juntas para o trabalho. O Prota recebe a notificação falando que ele recebeu uma avaliação 5 estrelas. Olhando as duas se distanciando, o Prota fala que a senhorita G tem uma língua afiada. Galera, eu vou ficando por aqui. E se vocês querem a parte 3 dessa obra, deixem nos comentários. Tchau, tchau.